Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia, 3 capítulos do Evangelho de João. Vamos lá. Capítulo 7 é Jesus na festa dos tabernáculos. Essa é uma das 3 principais festas do judeu que deveria ser celebrado. O verso 1 ao 9 do capítulo 7, Jesus vai à festa dos tabernáculos, também conhecida como a festa das cabanas. Esse era o momento onde Israel se lembrava de como Deus os tirou do Egito, de como eles peregrinaram. Durante os dias da festa, eles habitavam em cabanas para lembrar do tempo que eles peregrinaram no deserto. Então, durante a festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus, Maria teve outros filhos? Teve. Os irmãos de Jesus. Nós temos o nome de alguns, Tiago, Judas, não Judas Iscariote, o Judas que vai escrever o livro de Judas, que nós vamos passar por ele. Não confunda. Eles não criam em Jesus e sugere que ele vá para Jerusalém para se mostrar. E aí Jesus vai explicar que ainda não era o seu momento de se revelar plenamente. Por mais que tinha essa pressão familiar para Jesus se mostrar, eu gosto muito dos evangelhos e prestar atenção nisso, como que Jesus tinha essa clareza da percepção do tempo. Jesus vai dizer, ainda não é a minha hora, ainda não é o meu momento. Jesus tinha essa clareza. Meus irmãos, nós precisamos buscar a Deus para ter também essa clareza. Porque muitas vezes nós queremos algo que não é o tempo. Eclesiastes capítulo 3, nós já lemos o livro de Eclesiastes, vai dizer há tempo para todas as coisas. Então, andar no tempo de Deus é fundamental. Isso nos livra de tantos problemas. Verso 10 ao 24. Antes de ler o verso 10 ao 24, Jesus, quando ele vai para Jerusalém e ele se manifesta ali em Jerusalém de forma tão clara, nós vamos ver o que vai acontecer? A sua morte. Então saiba ter discernimento do tempo certo. Verso 10 ao 24. Jesus ensina no templo. O ministério de Jesus não foi só de milagres. Jesus gasta mais tempo ensinando. Quando lemos os evangelhos, nós podemos muitas vezes nos empolgar com o ensino, com os milagres de Jesus e não prestar atenção nos ensinos. Mas o ministério de Jesus foi marcado pelo ensino. Aí Jesus, ele vai à festa em segredo e ele vai começar a ensinar no templo. E as pessoas vão se maravilhar com seu ensino. E Jesus explica que suas palavras vêm de Deus. E aí ele desafia as multidões a julgar realmente e não pela aparência. Isso é muito forte porque nos ensina muito. Muito, 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 muito. Muito mesmo. Deixa eu ler aqui só o verso de número 24. Não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamento justos. Então, olha que ensino. Verso 25 ao 36, nós temos uma divisão entre o povo. O povo se divide quanto à identidade de Jesus. Alguns acreditam que ele é o Messias, enquanto o outro vai questionar suas origens. E aí as autoridades religiosas tentam prendê-lo, mas ninguém ousa tocar nele, pois ainda não era um momento determinado. Lembra do que eu falei? Discernimento de tempo. Quando você anda no tempo de Deus. Nem uma situação como essa. Os religiosos queriam prendê-lo, mas não era o tempo. Há um tempo para todo o propósito de Deus na terra. Eu e você temos que andar nele. Verso 37 ao 39, nós temos um convite de Jesus. No último dia da festa, Jesus se levanta e faz um convite. E esse convite é muito lindo, porque nós lemos o capítulo 4 com a mulher samaritana, olha o convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A promessa de Jesus aqui é: quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a promessa e essa é uma realidade para quem crê. Porque quando ele fala que vai fluir rios de água viva, ele está se referindo ao Espírito Santo, que seria dado a todos os crentes, a todos aqueles que creem. Jesus vai falar mais do Espírito Santo, um pouquinho mais à frente em João, nós vamos chegar lá. E aí o verso 40 ao 52, nós temos a divisão
entre os líderes religiosos. O convite de Jesus vai gerar mais discussão entre o povo. Nicodemos, aquele que procurou Jesus à noite, Nicodemos, que que procurou Jesus, questiona os líderes religiosos sobre o julgamento de Jesus. E ele vai ser repreendido. A divisão entre os líderes vão se intensificar. Você vê que é um momento de muita tensão, porque o discurso de Jesus está fazendo com que alguns creem e fazendo, despertando a ira em outros. Então o discurso dele está despertando fé em alguns e ira em outros. Vamos para o capítulo 8? Capítulo 8 nós temos aqui a mulher adúltera, nós temos Jesus como luz do mundo e a verdade que liberta. Do verso 1 ao verso 11, nós vamos ver o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Olha o verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-los. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida com ato de adultério. O que eles queriam era, era provar Jesus, era criar ali uma cilada para Jesus. Então eles surpreendem uma mulher em adultério, eles vão colocar ela diante de Jesus para testá-lo. Porque eles vão dizer aqui, olha, verso 5, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Então eles colocam Jesus ali literalmente num beco sem saída, mas aí vem a sabedoria. Jesus vai dizer assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas Jesus não tinha pecado, Jesus poderia atirar a pedra, sim, mas ele não fez isso. O único que tinha autoridade não fez. E com essa fala, a Bíblia diz que um a um, todos foram embora. E o que Jesus vai fazer? Vai perdoar essa mulher. E a instrução de Jesus é muito linda. Vá e não peques mais. Jesus perdoa, mas a instrução é clara. Mude de vida. Pare de fazer isso. Quando nós vamos até Jesus, a ordem de Jesus continua a mesma que ele deu a essa mulher para mim e para você. Vá e não peques mais. Então ele nos perdoa, sim, mas ele nos dá orientação para que possamos tomar essa decisão de não pecar mais. Nós temos verso 12 ao 20, onde Jesus aqui, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. E aí é a validade dos testemunhos de Jesus. Jesus declara, eu sou a luz do mundo. Lembra que eu disse? Ele já falou, eu sou o pão da vida. Agora ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele está usando a expressão eu sou, que Moisés usou para identificar Deus. Ou seja, Deus se revelou a Moisés, mas melhor assim, Moisés se revelou a Deus. Oh, desculpa. Deus se revelou a Moisés. Que bagunça que eu fiz agora. Deixa eu voltar. Deus se revelou a Moisés como o eu sou. E aí Jesus usa isso. Eu sou a luz do mundo. E qual é a promessa dele? Que todos que seguem não andarão em trevas. Paulo vai dizer em Colossenses 1,14 que ele nos retirou, nos resgatou do império das trevas, porque era lá que eu e você estávamos, e ele nos trouxe para o seu reino, reino de luz, porque ele é a luz do mundo, ele é a luz do mundo. E aí, nesse momento, os fariseus vão questionar a autoridade de Jesus. Mas Jesus vai afirmar que o seu testemunho é verdadeiro, pois ele vem do Pai, ele vem de Deus. Verso 21 ao 30, Jesus agora, no Evangelho de João, ele vai falar da sua partida. Então Jesus fala da sua morte. E ele vai afirmar que aqueles que não crerem nele morrerão em seus pecados. Porque o caminho é muito simples. Se você crer e confessar, você vai ser salvo. Se você não crer, você já está condenado. E ele declara que será levantado, referência à crucificação, e que então muitos entenderão que ele é o Filho de Deus. Verso 31 ao 47, Jesus fala sobre a verdade que liberta. E aqui Jesus traz essa mensagem tão forte. Jesus ensina que os discípulos devem permanecer em suas palavras e que eles devem
e eles conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas me perguntam sobre libertação. O maior processo de libertação não está na oração, está no conhecimento da verdade. Deixa eu dizer algo, você que está lendo a Bíblia, você não tem ideia do processo de libertação que está acontecendo na sua vida por causa da palavra de Deus que você está lendo. Então, o melhor processo de libertação é ensinar as Sagradas Escrituras. Né? As Sagradas Escrituras. Então, Jesus fala da verdade que liberta. E aí eles vão afirmar, os religiosos, que eles são da descendência de Abraão, filhos de Abraão. Mas Jesus vai dizer que se eles fossem filhos de Abraão, eles praticariam as obras de Abraão. E aí o que Jesus vai dizer é que o coração deles está longe de Deus. Então você percebe que é uma mensagem muito forte de confronto para eles. Verso 48 ao verso 59, Jesus vai afirmar a sua divindade. Como eu disse, o Evangelho de João, ele foi escrito com o propósito de mostrar que Jesus é Deus. E aí os judeus acusam Jesus de estar possuído por demônio, mas ele responde que honra ao Pai e declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma declaração de Jesus, como eu sou. Ele está dizendo assim: eu sou antes de Abraão. Essa é uma declaração clara. Ele está afirmando a sua eternidade. Ele está afirmando a sua divindade. E o que a multidão quer fazer? Quer apedrejá-lo. Porque para eles é uma blasfêmia. E Jesus vai se retirar deles. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9 é a cura do cego de nascença e a revelação da cegueira espiritual. Verso 1 ao 12, Jesus cura o cego de nascença. Essa cura é muito interessante, porque Jesus encontra um homem cego de nascença e os discípulos vão perguntar se a cegueira era causada pelo pecado dele ou de seus pais. Olha a teologia, a forma de pensar dos discípulos, que era o pensamento comum. Eles estão dizendo assim, ele que pecou. Mas como? Ele nasceu cego, ele pecou lá no ventre? Ou eles estão dizendo assim, é por causa do pecado dos pais dele. Interessante que muitos no dia de hoje têm carregado essa teologia ruim, que traz um peso. Mas a resposta de Jesus foi que ele nasceu cego para que a glória de Deus se revelasse nele. Então Jesus vai curá-lo. E aí Jesus realiza essa cura de uma forma assim diferente. Jesus vai aplicar lodo feito com saliva. Jesus cospe no chão, faz lodo, aplica nos seus olhos e envia esse homem para se lavar no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele volta vendo. Eu gosto muito de ensinar aqui e dizer isso é poderoso, mas é simples, mas é poderoso. Muito do que Deus vai fazer na nossa vida não é instantaneamente. Ele é Deus, ele pode fazer, mas muitas vezes é a partir de um processo. Porque Jesus cria um processo, cospe no chão, faz o lodo, passa no olho desse homem e fala para ele ir lá no tanque se lavar. Ou seja, Jesus cria um processo, Jesus cospe, Jesus faz o lodo, passa no olho, dá a palavra. Mas foi necessário que o homem obedecesse e fosse até o tanque se lavar. Muito do que Deus vai fazer na nossa vida passa por esse processo. Então, olhar esse milagre, olhar a cura desse cego, me ensina muito. Verso 13 ao 34, nós vamos ter aqui a investigação dos fariseus. Os fariseus, eles questionam o homem curado sobre o milagre. É muito interessante que Jesus cura esse homem, agora vem a investigação. Os fariseus estão perguntando para ele, por que eles estão questionando esse milagre? Por que eles estão investigando esse milagre? Porque Jesus realiza essa cura no sábado. Você vai dizer assim, pastor, mas por que Jesus curava no sábado? Parece que Jesus queria provocar os religiosos. Você está certo. Esse era o propósito dele. E aí alguns vão dividir opiniões ali. Alguns líderes acusam Jesus de quebrar a lei, enquanto outros se questionam. Porque uns estão olhando só para a religião, outros estão olhando para o resultado na vida desse homem. E aí eles interrogam o pai do homem. E aí o pai confirma que ele nasceu cego.
Mas como eles estão temendo a represália dos religiosos, eles estão dizendo assim, ele já é de maior. O pai está dizendo, pergunta para ele. E aí o homem é chamado novamente e, ao defender Jesus, ele é expulso da sinagoga. O verso 35 ao 38, o homem curado, ele encontra com Jesus, e após ser expulso, o homem encontra Jesus, e Jesus se revela como Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que o homem crê e ele o adora. Verso 39 a 41 é o momento que mostra a cegueira espiritual dos fariseus. E que cegueira? Jesus declara que veio para que os cegos vejam e para os que veem se tornem cegos. Os fariseus entendem que ele está falando deles, pois apesar de verem fisicamente, permanecem espiritualmente cegos. Então eu e você precisamos também fazer essa pergunta. Será que nós não podemos, por meio da religiosidade, em vários momentos caminhar igual aos fariseus, nos tornando cegos? Então a cura desse cego nos ensina que Jesus é capaz de transformar qualquer situação para a glória de Deus. E além disso, nós devemos conhecer que a cegueira espiritual ela é pior do que a cegueira física. Então precisamos buscar a verdade em Cristo, deixar que Ele, como luz desse mundo, ilumine a minha vida e a sua vida. Que Ele tire as trevas, que Ele tire o engano, que Ele tire a cegueira espiritual. Deus abençoe sua vida. Nós terminamos de ler mais 3 capítulos. E se Deus permitir, amanhã nós vamos avançar mais um pouquinho, lendo mais 3 capítulos da Bíblia. Deus abençoe a sua vida.